Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 19 de junho de 2023. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Desejo para você uma semana abençoada e próspera em nome de Jesus. O capítulo 5 vai do versículo 1 até o versículo 14 e está escrito assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los sobre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou a Jerusalém e todos os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que era no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, e levaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que o fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez o concerto com os filhos de Israel, saindo do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas e cantores e todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com alaúdes e com harpas, estavam em pé perante o oriente do altar, e com eles até o concerto, e 20 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz: Bendito e louvado ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Aqui nós vemos a conclusão,
depois do templo pronto, faltava o mais importante, e o povo tinha, né, um receio do que aconteceu com Davi lá atrás, mediante aos filhos do sacerdote que morreu ao tocar na arca quando ela iria cair, mas eles aprenderam que a adoração tem que ser em primeiro lugar. Então, para trazer a arca da cidade de Davi, de Sião, para o templo onde foi construído, eles foram adorando e sacrificando ao Senhor durante todo o percurso, assim como Davi fez na primeira vez. Algo muito interessante, que o templo fica pronto no 7º mês, né? E demorou-se para construir esse templo 7 anos. Uma obra tão grande, uma obra tão maravilhosa, em 7 anos para construir o primeiro templo, assim podemos dizer, foi muito pouco tempo no meu ponto de vista. Então foi um processo muito rápido, foi um processo muito curto, durante 7 anos a construção daquele templo, segundo as condições da tecnologia, né, de construção naquela época. Particularmente eu acho que foi em um período rápido, um período curto, mas foi o período que Deus preparou. No 7º ano, no 7º mês, ali o povo foi e se ajuntou todos para adorarem ao Senhor, porque aprenderam que a adoração sempre vai em primeiro lugar. Antes de você pedir alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, a sua misericórdia dura para todos sempre, entenda que você é um adorador. Então o adore, agradeça-o pelo fôlego de vida, agradeça-o pela família que ele te deu, agradeça pelas bênçãos, agradeça até pelas provações, porque são as provações que te faz crescer, que te faz buscar a ele, te faz entender que você precisa dele. Então entenda que a sua adoração, ela tem que estar em primeiro lugar, na frente de todas as coisas. E o povo, entendendo a importância da adoração, o povo começa a adorar ao Senhor continuamente. A importância da adoração faz com que nós venhamos ter os benefícios das bênçãos constantemente em nossas vidas. Quando adoramos ao Senhor, Ele nos protege. Quando adoramos ao Senhor, Ele nos livra. Quando adoramos ao Senhor, Ele nos guarda. Quando adoramos ao Senhor, Ele provê nas nossas vidas. Por quê? Estamos reconhecendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou dependente de Ti, eu sou totalmente necessitado de Ti. Se eu estou aqui nessa terra é para Te adorar, é para buscar a Tua presença. A minha vida não tem sentido sem estar na Tua presença ou sem estar diante da Tua presença. A verdadeira condição de um adorador não é a condição na qual ele se encontra, mas a constância na qual ele vive totalmente no seu dia a dia. Vive adorando, vai trabalhar, mas está adorando, vai exercer os seus ofícios ou seu trabalho, mas a sua vida interna, o seu ser interior continua em uma constante adoração, porque ele reconhece a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. Isso é maravilhoso nas nossas vidas. Então que você nunca venha perder a essência da adoração. Por quê? O povo adorando, o povo buscando a Deus constantemente ali durante todo o trajeto, a palavra de Deus, aqui no versículo 13, fala que eles estavam adorando, os músicos tocando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas a glória se encheu da Shekinah, da presença, da unção de Deus, e eles não podiam se conter em pé. Grande era a presença do Senhor ali naquele lugar. E eu profetizo essa presença grandiosa do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, tua esposa, teu esposo, sobre todos aqueles que estão junto contigo. Que a presença do Senhor venha de uma maneira abundante para te dar crescimento, para te dar fortalecimento, para você entender o quanto precioso você é nas mãos do Senhor. Então fica firme, permaneça numa condição de adorador, numa condição de servo, porque o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor deu a vitória a Davi, o Senhor tem dado a vitória a Salomão. Então o segredo da nossa vitória é permanecer constante na presença do Senhor. Não importa o que as pessoas falam ou o que as pessoas digam, o que importa é a tua convicção de fé, né? Você entender que você
sabe quem é o seu Deus e você crê no seu Deus de uma maneira tão grandiosa que você não vai deixar que pessoas, né, te separem da presença desse Deus poderoso. Então fica firme, então fica na presença, fica constante na presença do Senhor, que o Senhor, sim, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te conceder a bênção no tempo necessário. Não saia da presença dEle. Seja um adorador durante toda a sua vida, porque o Senhor tem ricas bênçãos para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor te livre, te proteja, te guarde de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. E até a próxima, se o Senhor nos permitindo.